Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Grazi. Meu grupo é composto pela Bianca, Fernanda, Laismara e Arthur. Nós vamos falar sobre os helmintos, mais especificamente sobre o filo dos plateumintos. Iremos abordar as diferenças entre os vermes de vida livre e os parasitários. Os helmintos são metazoários popularmente conhecidos como vermes, que podem ser parasitários ou de vida livre. A helmintologia é o estudo dos helmintos, que são parasitas internos e pertencem a vários grupos zoológicos. Os helmintos eles podem ser classificados em dois filos principais. Os plateumintos, que são vermes com o corpo achatado dorso-ventralmente, e esses plateumintos são subdivididos em trematódeos e cestódeos. Os nemateumintos, e também tem os nemateumintos, que são vermes com o corpo cilíndrico. As infecções por helmintos podem causar síndromes alérgicas, anemias, toxicidade crônica, danos nos pulmões, fígado, trato biliar, entre outros. As infecções por helmintos estimulam a resposta imune do hospedeiro, o que faz com que o número de eosinófilos, mastócitos e basófilos aumente no sangue e no local da infecção. Os plateumintos, também conhecidos como vermes chatos, são os fascinantes grupos de invertebrados aquáticos e terrestres pertencentes ao filo dos plateumintos. Esse grupo diverso inclui organismos de vida livre, como as planárias, e espécies parasitárias, como a tênia e o xistossoma, que desempenham papéis importantes em muitos ecossistemas e têm um impacto significativo na saúde humana e animal. Os plateumintos são triplásticos, acelomados e têm simetria bilateral. O sistema digestório é incompleto ou ausente em algumas espécies. A excreção ocorre por protenefrídeo e as trocas gasosas ocorrem por difusão. Os plateumintos são invertebrados que apresentam uma grande diversidade de espécies, que podem ser classificadas em 4 classes: Turbellaria, Trematoda, Cestoda e Monogênia. Entretanto, os mais conhecidos são os da classe Cestoda e Trematoda. Os cestódios são vermes chatos, hermafroditas, que se caracterizam por não ter sistema digestório, respiratório ou até mesmo o circulatório. São endoparasitas, ou seja, parasitam o interior de outros animais e podem atingir grandes tamanhos, chegando a 10 metros de comprimento. Os principais exemplos de cestodas são a tênia saginata, também conhecida como a tênia de carne bovina, e a tênia solium, também conhecida como a tênia de carne de porco. Os trematódeos, que é o outro grupo principal, a outra classe principal, são parasitas achatados, que infectam os vasos sanguíneos, o trato gastrointestinal, os pulmões ou o fígado, caracterizando os piores tipos de infecção. Na classe Trematoda, temos como principal representante a espécie dos esquistossomos. Bom, meu nome é Laismara e um dos tópicos que eu vou começar falando é sobre a diversidade de classificação, que possui uma ampla variedade, uma classificação complexa e também características únicas. Bom, agora vamos falar sobre o ciclo de vida dos plateumintos. São um grupo de vermes achatados que fazem parte dos helmintos. Eles são um tipo comum de parasitas que afetam não só seres humanos, mas também diversos outros animais, como mamíferos, entre outros. Esses organismos eles são adaptados para viver e se reproduzir dentro de seus hospedeiros. E é interessante observar também como o ciclo de vida e a reprodução dos plateumintos evoluíram para garantir, uma sobrevivência e propagação. Então, vamos explorar primeiro o ciclo de vida e, em seguida, vou entrar falando um pouco sobre como esses parasitas se reproduzem. O ciclo de vida dos plateumintos é dividido em 3 fases. O primeiro estágio do ovo, o estágio da larva e o estágio adulto.
Esse ciclo permite com que eles sobrevivam e se espalhem de forma eficaz, garantindo a sua presença no ambiente e em novos hospedeiros. A primeira fase, ela é a fase do ovo, né, como eu disse anteriormente, que os plateumintos em geral, eles liberam seus ovos através das fezes do hospedeiro. E isso também é conhecido como ovoposição, que é um momento em que os ovos são lançados no ambiente, e também é interessante notar que esses ovos são extremamente resistentes e podem sobreviver a longos tempos fora, né, do corpo de seus hospedeiros, esperando pelas condições ideais para que possa começar o próprio estágio. Então, vem o estágio de larva, que é onde os ovos eclodem e se desenvolvem, né? Isso também acontece em etapas. Essas larvas, elas passam por várias transformações, que também são conhecidas como larvais. E dependendo da espécie, essa fase pode ocorrer em um hospedeiro intermédio, que pode ser, por exemplo, um peixe, um caracol, entre outro tipo de animal. Isso também aumenta a chance de sobrevivência, pois esses hospedeiros intermédios, eles possuem como tipo de transporte o verme, que ajudam a se instalar no hospedeiro definitivo. E na última fase, os plateumintos se transformam num verme adulto, estabelecendo-se no hospedeiro definitivo, onde ele atinge sua maturidade e começa a se reproduzir. Esse estabelecimento é fundamental, porque é no corpo do hospedeiro definitivo que o verme encontra as condições ideais para crescer e também finalmente realizar, né, a reprodução e o fechamento do ciclo de vida. E a partir desse ponto, novos ovos são liberados e reiniciam o ciclo novamente no ambiente. Agora, falando sobre a reprodução dos plateumintos, a maioria dos plateumintos são hermafrodita, ou seja, que significa que eles têm órgãos reprodutivos quanto femininos quanto masculinos em um único indivíduo. Isso representa uma vantagem bem grande, porque possibilita que eles se reproduzam de forma flexível, especialmente quando a quantidade de parceiro é limitada. Mas também, embora eles possam se reproduzir sozinhos, muitos dos plateumintos, eles preferem realizar fecundação cruzada. Nessa fecundação, o plateuminto troca gametas com o outro, o que aumenta também a diversidade da espécie. E essa diversidade é importante para a adaptação dos vermes, pois com a variabilidade, né, genética maior, eles têm mais chance de sobreviver a mudanças no ambiente e se adaptar às defesas do sistema imunológico e dos hospedeiros. Depois da fecundação, os plateumintos iniciam a ovoposição, que é o momento em que eles liberam seus ovos no ambiente externo, e essa estratégia de liberar os ovos no ambiente externo permitem com que eles infiltrem nos ossos hospedeiros, espalhando-se para diversos locais e ambientes. Esse ciclo constante de reprodução é a liberação, né, dos ovos, e que torna os plateumintos, os parasitas, tão bem-sucedidos. E, para finalizar, conseguimos ver o ciclo de vida dos plateumintos, que inclui o estágio do ovo, da larva e adulto, cada um com suas funções específicas que garantem a reprodução e a continuidade da espécie. Já a reprodução com os hermafroditas e a fecundação cruzada oferece várias vantagens para a sobrevivência e adaptação desses parasitas ao longo do tempo.
E para compreender esses processos de ciclo de vida e reprodução dos plateumintos, é fundamental para que possamos desenvolver, né, medidas de controle eficazes, conhecendo suas etapas de desenvolvimento e as formas de reprodução. E também podemos pensar em estratégias de prevenção e controle, diminuindo a incidência dessas infecções e impactos na saúde. Eu vou falar do sistema nervoso e sensorial. Eles possuem um sistema nervoso simples, né? O sistema nervoso é ganglionar e cefalizado e possui estruturas nervosas na região da cabeça. As principais características do sistema nervoso dos plateumintos eles possuem 2 gânglios nervosos, né, chamados de gânglios cerebrais, que funciona como um cérebro. Eles também possuem 2 cordões nervosos que se estendem pelo corpo, né, ligados aos gânglios cerebrais. Eles também têm nervos transversais que unem aos cordões nervosos, né, que formam uma estrutura parecendo de uma escada de cordas. Os órgãos sensoriais dos plateumintos Os plateumintos também possuem órgãos sensoriais, como ocelos, né, que estão presentes na região da cabeça e auxiliam na percepção de luminosidade. A regeneração é uma forma de reprodução assexuada dos plateumintos. Ela ocorre devido à presença de célula-tronco chamada neoblastos. Essas células podem gerar todos os outros tipos celulares do animal e vai permitir que ele substitua estruturas danificadas ou perdidas. Um exemplo de regeneração em plateumintos é a planária. Ela consegue regenerar as partes perdidas do corpo, mesmo que seja cortada transversal ou longitudinalmente, né? Isso acontece porque a epiderme adjacente ao ferimento se espalha sobre ele, né? E sela. A locomoção dos plateumintos se dá por meio de cílios, contração muscular, alguns tipos, né, com ventosa, mas a maioria é por cílios, né? Grande parte dos tubelários é ciliada e a maioria, as espécies maiores, movem-se através de cílios, com o auxílio de contração muscular presente ali na parte ventral do corpo. Existe um sistema de glândulas duplas que possibilitam a fixação temporária de diversas espécies. Os parasitas, por exemplo, eles possuem um tubo musculodermático relacionado, entre outras coisas, com a locomoção. Os embriões de trematódeos são ciliados, possibilitando sua movimentação na água em busca de um hospedeiro. O sistema nervoso central dos plateumintos permite uma melhor coordenação, né, o que disciplina os movimentos do animal. Boa noite. Meu nome é Arthur, sou estudante de fisioterapia do 2º período e hoje irei falar sobre estratégias de controle de prevenção e infecção por plateumintos. Para melhorar e prevenir mais os plateumintos, temos que melhorar medidas gerais, como educação sobre saúde, através de projetos, programas feitos por
pelo governo, conscientização nas escolas para que as pessoas mais novas saibam como prevenir e erradicar doenças através de plateumintos, mesmo sendo difícil. Tem que melhorar, e a educação, a saúde melhorando seria um grande avanço. Também melhora de saneamento básico, que garantir acesso à água potável, esgoto adequado, que são os principais, porque as pessoas hoje em dia sofrem muito por culpa de saneamento básico e os plateumintos se proliferam bem mais rápido por culpa disso. E geralmente o controle do vetor, que como os mosquitos e moluscos, eliminar hospedeiros intermediários, através da melhora da saúde e saneamento básico em geral. Para prevenção dos plateumintos, uso de equipamentos individuais para certas horas que foram fazer alguma atividade do transmissor, exemplo da tênia, quando for preparar a carne, que é através da carne, é uma das formas que a tênia se infecta o hospedeiro, usar proteções individuais, luvas, máscaras, e, dentre todas as proteções possíveis para que o plateumito não se reproduza. Higiene pessoal, lavar as mãos frequentemente, se tomar banhos, passar panos umedecidos nas mãos para evitar contato com a água contaminada, mesmo não sabendo, é bom evitar, olhando pela água assim e deduzindo. E como eu falei anteriormente da tênia, cozinhar alimentos adequadamente. Sobre a questão de controle dos plateumintos, diagnósticos precoces, exames laboratoriais e imagens médicas, tratamento eficaz, medicamentos antiparasitários, monitoramento do paciente, acompanhamento do paciente pós o tratamento para evitar pioras, caso venha a ocorrer, e a vacinação, quando disponível, quando ocorrer projetos de saúde impostos que geralmente acontecem, ir sim vacinar quando tiver essa oportunidade. Especificamente para os plateumintos, são o Schistossoma mansoni, que é esquistossomose, controle de moluscos aquáticos, por isso o cuidado com as águas, fascíola hepática, fasciolose, controle de vetores como mosquitos e carrapatos, teníase saginata, que é a tênia, controle de carne crua ou mal cozida, como mencionados anteriormente. Campanhas de saúde pública, como eu vim comentando, pode ajudar muito na erradicação dos plateumintos. Distribuição de medicamentos antiparasitários, campanhas de conscientização e treinamento de profissionais da saúde. Agora eu irei falar sobre plateumintos, a diferença entre plateumintos de vida diferente e plateumintos parasitários. Plateumintos de vida livre, primeiramente, eles têm o habitat por meios aquáticos, rios, lagos, oceanos, e solo úmido também pode ocorrer de ter esses parasitas. A alimentação deles, eles se alimentam por algas, detritos microinvertebrados e matéria orgânica. Geralmente é o alimento desses parasitas. Estrutura corporal cabeça distinta, sistema nervoso simples e órgãos sensoriais. Reprodução, eles se reproduzem por reprodução interna ou externa, desenvolvimento direto ou indireto, para eles não tem diferença. E exemplo, planárias, policladida e convolutriloba, se eu não me engano, são uns exemplos de plateumintos de vida livre. Agora, sobre os plateumintos parasitários. Os habitats deles são os corpos, por serem parasitas,
animais vertebrados ou invertebrados. Alimentação, nutrientes do hospedeiro, se alimentam através dos nutrientes do hospedeiro, sangues, tecidos, fluidos ou fluidos corporais. Estrutura corporal adaptada para o parasitismo, através de ventosas, ganchos ou cutícula para fixamento no hospedeiro. Eles se reproduzem através da partenogênese ou o hermafroditismo, desenvolvimento direto ou indireto. Exemplos de parasitas dos plateumintos Schistosoma mansoni, esquistossomose e a tênia. A tênia e a esquistossomose são dois exemplos de parasitas e doenças. A diferença entre eles fica entre nutrição. O parasitismo obtém nutrientes do hospedeiro de vida livre e de fontes externas. Estruturas corporais, parasitismo tem adaptação para fixação e sobrevivência do hospedeiro, enquanto os de vida livre têm sistema nervoso simples e órgãos sensoriais. Reprodução, parasitismo tem estratégias reprodutivas adaptadas para o hospedeiro e interação com o hospedeiro. Parasitórios interagem com os sistemas imunológicos. Adaptações parasitárias, perda de estrutura não essenciais, desenvolvimento de estruturas especializadas, alterações metabólicas para aproveitamento do hospedeiro, dos nutrientes do hospedeiro e mecanismos de evasão do sistema imunológico. Essas são algumas diferenças entre os plateumintos de vida livre e parasitárias que são encontradas geralmente em pesquisas, e eu trouxe também alguns exemplos para combater e especificar bastante esses parasitas. Boa noite, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre a importância ecológica dos plateumintos. A importância ecológica dos plateumintos está associada à sua grande capacidade de parasitar outros organismos e provocar doenças, como a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. Além disso, os plateumintos são ótimos bioindicadores, visto que, ao analisarmos o ambiente que possui poucos ou nenhum plateuminto, logo podemos inferir que esse local se encontra em um estado de degradação avançado. Ecossistemas aquáticos. Os plateumintos de vida livre desempenham um papel importante na cadeia alimentar, atuando como predadores e decompositores. Indicadores ambientais. A presença ou a ausência de certas espécies de plateumintos pode indicar o estado de conservação de um ecossistema. Eu vou falar agora sobre os impactos dos plateumintos na saúde pública. Os plateumintos parasitas podem causar doenças no ser humano, como a esquistossomose e a teníase, como foi dito no slide anterior. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é causada por vermes parasitas de água doce. A teníase pode ser causada pela Taenia solium, que tem o porco como hospedeiro intermediário, ou pela Taenia saginata, que tem o gado como hospedeiro intermediário. Então, encerramos o vídeo por aqui. Obrigada.